Itaú Vida. Quem é louco por alguém, faz. A Itaú Seguros informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Minas Casa. O shopping do lar com lojas de fábrica. Boa noite. Quase todas as principais bolsas de valores fecharam em alta hoje. O susto de ontem com a falência do banco mais antigo da Inglaterra aparentemente está superado, pelo menos no mercado financeiro internacional. Aqui, onde o mercado abre só pela metade amanhã, bancos sim, bolsas não. Só Deus sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco a gente fala sobre as bolsas no exterior e sobre os melhores investimentos no Brasil nos próximos dias. Uma surpresa nas estradas de São Paulo. A Polícia Rodoviária previu que esta terça-feira gorda seria o pior dia do ano para viajar, mas em lugar dos congestionamentos, o que se viu foram imagens de rara beleza. A longa fila de carros na rodovia dos Imigrantes iluminou o caminho de volta para casa. O que poderia ter sido mais um tormento de fim de feriadão não passou de trânsito lento. Foram 110 carros por minuto no pedágio do sistema. E acabou dando tudo certo. Antes da meia-noite, a maioria absoluta dos 3 milhões de foliões que passaram o carnaval no litoral paulista já estava em casa. Viajar nesses feriados prolongados é um desafio até para os melhores motoristas. Nas estradas é grande o risco de acidentes e de prejuízos. Carro quebrado no acostamento é chamariz certo para quem gosta de ganhar dinheiro fácil. O preço do guincho é sempre imprevisível e o motorista acaba pagando caro pela impunidade dos chamados guincheiros. Pode ser um acidente grave ou um simples carro enguiçado na beira da estrada. Onde houver um motorista em apuros, lá estará em poucos minutos um representante da máfia do guincho em ação. Os guincheiros sabem que o oportunismo é a alma desse negócio e passam o dia todo rodando pelas estradas como aves de rapina à procura de presas frágeis e indefesas. O dinheiro gasto nessa caçada é uma ninharia, perto do que eles faturam, explorando os motoristas. Eu vou parar aqui no acostamento da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, para simular uma situação de emergência. É claro que a câmera está escondida aí num outro carro. A primeira coisa a fazer é abrir o capô aqui. Eu vou desligar esse fio, que é o fio de ignição. Pronto. Agora que o carro não anda, é só esperar para ver o que acontece. Em 15 minutos já são 2 guincheiros disputando o concerto. E é preciso paciência para entender a lógica dos preços. Tudo depende mesmo da cara do freguês. Se for carro importado, então, o prejuízo pode ir longe. O meu carro é 400, 500. Ah, é? De acordo com a cara do freguês. Aqui embaixo você compra 1.200.000. Este empresário sabe muito bem o que pode custar um caminhão com problemas na estrada. Mês passado, um motorista da empresa de transportes atravessou a carreta na pista e, para evitar congestionamentos, teve que aceitar o primeiro socorro que apareceu. O serviço não durou 20 minutos, mas custou alguns dias de trabalho para a empresa. Não teve condições de negociar porque naquele hora do tumulto, ninguém vem nem te perguntar para você. Eles fazem o serviço sem ordem da gente. Então descobriu depois. Quanto é que eles cobraram? R$4.000. Enquanto não existe lei, os guincheiros fazem a festa. Vamos para a terceira tentativa. E negociar um preço razoável não é fácil. Olha, eu vou comprar para você daqui até Terra Preta ali, ó, uns R$80. Eu queria saber quanto é que vai custar para rebocar, para guinchar esse carro aqui até São Paulo. É uns 300. Tem que ser agora. Tem que ver que o plano. Uns 300, 350, depende do lugar aí. A opção mais barata, na cidade mais próxima, está longe de ser a solução. Na oficina, que é do próprio guincheiro, o mecânico diz que o carro só vai funcionar com a troca de uma peça importada. O conserto até que é rápido, mas o preço... É 80 do guincho,
Mas 300 da peça e 100 da carcaça. Não existe carcaça autorizada, vou ter que comprar outra agora. Então dá quanto? Quase dá 300, 480. 480? Você faz uma nota pra mim? Como é que é? Faço até um pouquinho mais, se eu quiser. Essa é a nota fiscal do serviço. E como a empresa vive de mutretas, o mecânico ainda pôs aqui R$100 acima do valor que eu realmente paguei. Uma espécie de compensação pela roubalheira, já que eu poderia muito bem cobrar essa diferença da locadora que me alugou o carro. E a mordida foi mesmo violenta. Nessa oficina, a troca do comando da ignição eletrônica não custaria mais do que R$100. Aliás, nem isso, porque a peça supostamente com defeito está aí, recolocada e funcionando normalmente. Sem socorro do Banco Central, sem piedade do governo. O banco de investimento mais antigo da Inglaterra, onde até a rainha aplicava parte de sua enorme fortuna, simplesmente quebrou. O mundo foi pego de surpresa ontem. O mercado financeiro internacional ficou em polvorosa. De Nova York, Paulo Henrique Amorim dá as últimas informações sobre os efeitos da falência do Barings. O Banco Barings, uma potência, uma venerável instituição, o mais antigo banco de investimentos da Inglaterra. No século passado, financiou as guerras contra Napoleão, ajudou os Estados Unidos a comprar a Louisiana e com isso dobrar de tamanho, e ultimamente administrava os investimentos pessoais da Rainha Elizabeth. Ele, um talento. Nicholas Leeson, 28 anos, um dos mais brilhantes operadores do Barringtons em Singapura, um agressivo mercado financeiro da Ásia. Ele morava num condomínio com piscina, ganhava bônus anuais que chegavam a 4 milhões de dólares. Desde janeiro, Leeson começou a apostar em derivativos. É um tipo de aposta muito alta que exige pouco dinheiro para começar. Leeson achou que a Bolsa de Tóquio ia subir e apostou nisso. A bolsa começou a cair, ele foi obrigado a ir colocando mais dinheiro do banco, até que explodiu. Ele hoje está nas primeiras páginas do mundo inteiro. O golpe de $1 bilhão. Por culpa dele, o banco perdeu muito mais do que tinha de capital. O banco quebrou e 4 mil pessoas estão desempregadas no mundo inteiro. A Bolsa do México, que já não anda bem das pernas, caiu muito porque o Barings tinha investido muito por lá. As autoridades inglesas estão convencidas de que ele não agiu sozinho. Leeson, é claro, desapareceu. Um fato interessante. Um inglês trabalhando em Singapura aposta no índice da Bolsa de Tóquio e provoca um calafrio na espinha do mundo inteiro. E uma revelação incrível. Leeson, o gênio das finanças, não se formou no 2º grau porque foi reprovado em matemática. O dia ontem nas bolsas foi simplesmente trágico, quedas generalizadas. Mas hoje o quadro já era bem diferente. A Bolsa de Londres voltou a fechar em baixa. Mas Londres, que é a sede da catástrofe, e a Argentina, onde a Bolsa também voltou a cair, foram exceções. Na maioria dos pregões, o que aconteceu hoje, no fim da tarde, foi um vendaval de ordens de compra. A Bolsa de Nova York voltou a fechar acima do patamar de 4 mil pontos. Subiu 0,56% e o índice Dow Jones fechou em 4.011 pontos. No México, então, foi uma festa. Depois da queda de ontem, que foi a maior dos últimos 2 anos, a Bolsa, numa recuperação, por enquanto técnica, subiu 6,7%. O mercado reagiu muito bem a notícias não muito boas para o Brasil. O presidente do México, Ernesto Zedillo, aumentou as tarifas de importação para confecção, sapatos e artigos de couro. Não vale para os países com quem o México assinou tratados de livre comércio, mas vale para o Brasil. Os produtos brasileiros vendidos lá, vendidos para o México, vão ficar mais caros. A ação do operador, que sozinho deu um tremendo golpe e estremeceu o mundo dos negócios, está sendo investigada agora na Inglaterra e em Singapura, onde ele trabalhava. E onde, aliás, a Bolsa, depois de cair muito ontem, também fechou em alta hoje. De Londres, por telefone, o repórter Cílio Bocaneira informa como vai ficar o caso. Quando a crise do Banco Barings estourou aqui em Londres no fim de semana, nenhum grupo privado se interessou em comprar a instituição e assumir o problema criado em Singapura.
Isso porque a dívida já estava em US$1 bilhão e ninguém sabia onde ia parar. Em vez de usar dinheiro público numa intervenção oficial, o Banco da Inglaterra, que serve de Banco Central, preferiu deixar quebrar o Barings. O pânico de ontem no mercado se aliviou um pouco hoje, com recuperação nas bolsas e menos nervosismo no setor financeiro. Mas o governo britânico agora abriu um inquérito para saber como foi possível um garoto de 28 anos aplicar e perder US$1 bilhão de um banco tradicional sem supervisão, abalando o mercado financeiro internacional. Cílio Bocaneira, de Londres. E o efeito de mais essa novidade, a falência do banco mais antigo da Inglaterra nas bolsas brasileiras, qual será? Pelo jeito, é só mais uma tragédia se somando a tantas outras. Os problemas no México, o sistema financeiro quebrando na Argentina, o investidor estrangeiro arisco e desconfiado. E o mercado em geral à espera de sinais mas muito mais claros mesmo, de privatizações importantes no governo Fernando Henrique Cardoso. Dizem que o investidor estrangeiro até sabe que o Brasil é bem diferente do México, mas que dinheiro que é bom ele não põe tão cedo, ou pelo menos não antes de ter certeza de que as reformas na Constituição estão garantidas, saem de qualquer jeito. Nesse contexto, a novidade do Barings seria só mais uma notícia ruim. Não ajuda, mas também não chega a ser exatamente terrível. Daqui a pouco, os melhores investimentos para o mês de março. Folia sem fim no Nordeste, Salvador e Olinda ainda sacodem nesta terça-feira gorda. Os novos passos do carnaval. Uma novidade em cada bloco, um jeito diferente de dançar os velhos e bons ritmos de sempre. E também a violência da torcida faz mais uma vítima no futebol europeu. O intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Nem o carnaval, nem o sol acabam em Salvador. Quarta-feira de cinzas muito quente. Que carro você compra com R$ 709,92 por mês? Esse aqui. E com mais R$ 14,66, compra esse aqui. E com mais R$ 98,64, esse aqui. E com mais R$ 8,40, esse outro aqui. Consórcio Cobrasa, o seu carro zero em 12 meses sem juros. Ligue 220-1666. Na minha opinião, a ciência tem de ser vista de uma forma ampla. Uma verdadeira prioridade nacional. Só a ciência poderá nos tirar deste eterno atraso em que vivemos e nos abrir as portas para a modernidade. É um absurdo que o Brasil só invista 0,5% do PIB na ciência. Investir em ciência é investir no futuro dos nossos filhos. A ciência precisa de cuidados. Está em nossas mãos. O futuro da ciência não está nas palavras, está nos fatos. Este país precisa mudar. Precisa de ciência. Carnaval é Globeleza. Amanhã você vai saber quem é a grande campeã do desfile das escolas de samba. Apuração ao vivo. Amanhã, 3 da tarde. Rede Globo. 30 anos de avenida. Oferecimento Brahma Chopp, a número 1 em alegria. A caderneta de poupança vai render mais a partir deste mês. O cálculo da TR fica mais camarada e as projeções iniciais indicam rendimento de 2,8% para as contas que vencem nos primeiros dias do mês, de 1º até 3 de abril. Março, portanto, promete ser um mês bastante razoável para a caderneta e também para os fundos de commodities, que devem render 2,6% já líquidos para aplicações feitas amanhã. Rendimento médio, porque os juros variam de banco para banco em todos os fundos de investimento.
O carnaval pernambucano aperta o passo na última noite de folia. A ordem é aproveitar ao máximo até o dia clarear. O repórter Sérgio Garcia mostra como está a animação nas ladeiras de Olinda. Na magia do frevo e dos bonecos gigantes, Olinda faz um carnaval inesquecível. Milhares de foliões ocupam todas as ladeiras da cidade alta, brincando no sobe e desce dos blocos de frevo e dos maracatus. Já são 10 dias de folia, mas a festa aqui em Olinda não termina na quarta-feira de cinzas. Amanhã cedo tem o bloco do Batata, depois o Bicho Maluco Beleza, o Guarda Noturno, Segura a Coisa e muito mais. Além de toda essa animação, o pernambucano ainda dá um show de criatividade na dança, como mostra a reportagem de Elter Duarte. A sensação do carnaval deste ano no Recife, Olinda, é um ritmo inspirado no Pumba Meu Boi, que faz parte do folclore nordestino. Na dança, o corpo imita os movimentos de uma ave. É o passo da ema. Ninguém fica parado. O passo da ema estremece o corpo, que mexe pra lá e pra cá. Outra novidade que também veio do folclore, no ritmo do caboclinho, uma dança inspirada nos movimentos da cobra. A guitarra é do rock, as caixas do maracatu. Dessa mistura surgiu o Mangue Beat, ou música do mangue. O resultado, o Carnaval do Recife ganhou mais um ritmo. Ritmo que enlouquece os foliões. A música do mangue conquistou o carnaval e batizou os foliões de Mangue Boys e Mangue Girls. Do ritmo criado por Chico Science, nasceu uma dança diferente, que às vezes parece rock, às vezes parece maracatu. E hoje já virou bandido pra poder comer um pedacinho de cultura de ritmos também está dando certo aqui no centro do Recife, onde a festa vai exigir muito fôlego do folião. Daqui a pouco vão passar por aqui 11 agremiações que são referência do carnaval pernambucano. É o desfile de escolas de samba e blocos que são campeões históricos do carnaval. Depois, shows populares encerram a noite. A banda Chico Science e Nação Zumbi e os cantores Moraes Moreira e Alceu Valença vão ser os donos da madrugada, numa festa que só vai acabar quando o sol nascer. Edmar Figueiredo, do centro do Recife para o Jornal da Globo. O carnaval não termina tão cedo na Bahia. Milhares de pessoas tomaram conta da Praça Castro Alves, no centro de Salvador, e a folia promete atravessar a madrugada. A reportagem é de José Raimundo. A Praça Castro Alves está em compasso de espera, aguardando um dos melhores momentos do Carnaval da Bahia, que começa na madrugada, o encontro dos trios elétricos. Mas os baianos ainda brincam de uma ponta a outra do circuito, desde o bairro de Ondina, na Orla Marítima, até aqui na Praça Castro Alves. Os trios elétricos e os blocos ainda estão desfilando. No Campo Grande, agora é o momento dos filhos de Gandhi, o Branco da Paz, o afoxé mais importante, o maior afoxé do Brasil, desfilando para os baianos e os turistas. São os filhos de Gandhi se despedindo do carnaval e prometendo voltar para o ano, distribuindo paz e energia. José Raimundo, de Salvador. A modelo Lilian Ramos voltou ao sambódromo carioca muito bem comportada. Além de vestida, estava com um namorado italiano, um arquiteto muito ciumento, segundo ela. Lilian Ramos disse que estava arrependida de ter posado sem calcinha ao lado do ex-presidente Itamar Franco no carnaval do ano passado. E garantiu que depois daquele episódio, nunca mais esqueceu de usar a famosa peça íntima. Agora uso sempre, sem calcinha, só com o namorado, entre quatro paredes. Um tetracampeão brasileiro brilha nas Copas Europeias. A torcida inglesa dá mais um vexame de violência na Bélgica. O irmão do ex-presidente Carlos Salinas é preso, acusado de mandar matar um líder político mexicano. E o desfile da apoteose das grandes escolas de São Paulo. Logo depois do intervalo. Recife pega fogo no frevo e no calor. A quarta-feira vai ser de sol mais do que forte. Aquarelas, colagens, serigrafias. Exposição coletiva de Cássia Macieira.
Fernando Cardoso, Marta Neves e Maria Florencio, no Centro Cultural da UFMG, até 5 de março. Você sabe onde viviam os maias? Eu acho que aqui na Visconde de Pirajá com a farra de Amoedo. Os maias? Televisão. Minha mãe em televisão. Conheço dois. Gugu Maia e Zequinha Maia. Tá errado? A senhora sabe onde viviam os maias? Os maias viviam em casas. Cavernas. Peladões pela floresta. O cartão de crédito Fundação Abrinq não mostra quanto você tem, mas quem você é. Metade da anuidade e um percentual das despesas são repassados para financiar projetos que beneficiem as crianças brasileiras. Solicite o seu e mostre quem você é de verdade. Michael Douglas, Glenn Close, Atração Fatal. Uma paixão doentia, transformando a vida de um homem num verdadeiro inferno. Atração Fatal, um grande sucesso do cinema. Hoje, em Campeões de Bilheteria. Globo e você, tudo a ver. A Europa, que nunca foi muito carnavalesca, cumpre direitinho o seu calendário do futebol. E quem acabou brilhando por lá hoje foi justamente um brasileiro. Pela Copa da UEFA, Bayer Leverkusen da Alemanha contra Nantes da França. Leinhoff de longe faz 1-0 para os alemães. Kirsten da seleção alemã aumenta no vacilo francês, 2-0. Segundo tempo, Iodek diminui de pênalti para o líder do campeonato francês, 2-1. Hora do tetracampeão Paulo Sérgio brilhar. Ele faz o terceiro de cabeça. E o quarto na saída do goleiro Garcia. Bayer 4-1. Kirsten define a goleada após a linha de passe. Final, Bayer Leverkusen 5, Nantes 1. Mais UEFA. O alemão Eintracht Frankfurt recebe o Juventus da Itália e passa maus bocados. Maroc, de fora da área, faz Juve 1-0. O empate alemão só acontece no segundo tempo com o polonês Ian Furtok. Eintracht 1, Juventus 1, placar final. Bruguês da Bélgica e Chelsea da Inglaterra, jogo de ida pela Recopa. O Bruguês de branco sai do sufoco a 9 minutos do fim. Gol de cabeça de Ferrari. Final, Bruguês 1, Chelsea 0. Os jogos de volta das quartas de final acontecem em 2 semanas. A polícia da Bélgica bem que tentou evitar, mas a violência dos hooligans ingleses fez mais uma vítima hoje. Pouco antes desse jogo entre Bruguês e Chelsea, um torcedor belga foi apunhalado por um inglês. Ele não corre risco de vida, mas o que assusta é que nenhum grande esquema policial intimidou os bárbaros. 500 policiais foram destacados para trabalhar a partir de domingo e mais de 400 ingleses foram expulsos da Bélgica assim que os 18 mil ingressos para o jogo se esgotaram. E não resolveu. Um jovem de 22 anos foi apunhalado por um hooligan a 200 metros do estádio. O agressor não foi identificado e a vítima acabou sendo socorrida a tempo. Os problemas no México, pelo jeito, não têm fim. Está preso o irmão do ex-presidente Carlos Salinas de Gortari. Motivo: acusação de ter planejado a morte de um dos líderes do partido político que está no poder há mais de 5 décadas. Foi um dos 2 assassinatos que abalaram o México. A morte de José Francisco Ruiz Maciel, em setembro do ano passado. Um dos 2 mais importantes líderes do PRI, o Partido Revolucionário Institucional. E a notícia de hoje foi também capaz de abalar o país. O irmão do ex-presidente Carlos Salinas, Raul Salinas de Gortari, foi preso como principal mentor do crime. O ex-presidente não está diretamente envolvido, segundo as autoridades. O pistoleiro contratado para o crime foi preso logo em seguida ao assassinato,
Mas o irmão do ex-presidente foi preso na semana passada e a notícia só foi divulgada hoje. José Francisco Maciel, que foi morto, estava encarregado de promover uma limpeza no partido que governa o México desde 1929. E desde o instante em que foi morto, muitos mexicanos acreditaram que José Francisco Maciel tinha sido vítima de uma conspiração dentro do próprio partido. A morte dele aconteceu exatamente 6 meses depois do assassinato de um outro político importante do partido, o então candidato a presidente Luiz Donaldo Colosio, num comício de sua campanha eleitoral em Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos. Neste fim de semana, as autoridades mexicanas divulgaram a prisão de um segundo envolvido no assassinato de Colosio. Até agora, não foi anunciada nenhuma ligação entre os dois crimes. A única relação entre eles é que as vítimas eram políticos interessados em fazer uma limpeza no PRI, um partido constantemente acusado de abrigar políticos corruptos. Um alerta dos cientistas. Um gigantesco iceberg está solto no mar entre a Antártida e a América do Sul. O bloco de gelo tem 72 quilômetros de comprimento por 37 de largura, mais do que a cidade de São Paulo, e ameaça os navios que passam pela região. A Marinha mostra a imagem do acidente que matou uma das primeiras mulheres a pilotar aviões militares. Cara Rutgren morreu em outubro passado quando pilotava um jato F-14. A imagem mostra que, ao se aproximar de um porta-aviões, o jato perdeu a altura e caiu no mar. O brilho da Portela. A escola de Paulinho da Viola fatura os prêmios mais tradicionais do samba carioca e agora torce pelo título que não ganha há 11 anos. Logo depois do intervalo. O Rio pode se preparar para mais um dia de alto verão. As torcidas das escolas vão suar para valer na apuração do resultado oficial amanhã. Muito sol e muito calor. O Circo do Poder, de Paulo Caruso. O 6º livro da série Avenida Brasil. Uma coletânea de 60 charges políticas publicadas na imprensa que refletem com humor as situações vividas no país durante o ano de 94. O Circo do Poder. Um lançamento Editora Globo. O mau acondicionamento do lixo é o maior responsável pelos acidentes com os coletores da limpeza urbana. Os vidros e materiais cortantes devem ser embrulhados em jornais e colocados em sacos plásticos resistentes. Os produtos químicos, tóxicos ou inflamáveis não devem ser misturados ao lixo. Mantenha os sacos plásticos bem fechados e ponha-os na rua somente pouco antes do horário da coleta. Marina Total. Globo Polydor. Um famoso malandro da Bahia passou dessa pra melhor. O Kika morreu! Morreu sim, mas pros amigos de copo, o velho continua na farra. Não podemos perder a fechada de Vespa, não. Da obra de Jorge Amado, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água, com Paulo Gracindo, Dina Sfat, Estênio Garcia e Flávio Miliaccio. Caso especial, nesta quinta, depois de Pátria Minha. Globo e você, tudo a ver. Carnaval Globeleza. Oferecimento Brahma Chopp. No Ceará, 300 mil pessoas se despedem do carnaval com a brincadeira do mela-mela. Direto de Aracati, no litoral do estado, fala o repórter Giacomo Mancini. O mela-mela é uma brincadeira tradicional do carnaval de praia do Ceará. É uma guerra em que todo mundo entra armado apenas de farinha e água. Nesse momento, aqui na avenida principal do Centro Histórico de Aracati, há cerca de 300 mil pessoas participando dessa brincadeira. E a maioria desses foliões está pulando atrás dos trios elétricos desde as 10 horas da manhã. E continuam todos com uma disposição que parece que o carnaval está apenas começando. Giacomo Mancini para o Jornal da Globo. São Paulo se despede do Carnaval 95 com o desfile da Apoteose. As escolas que se apresentaram sábado estão de volta ao Sambódromo paulistano.
E a repórter Graziela Azevedo acompanha a maratona que vai até amanhã cedo. Pois é, Lilian, para o sambista, a apoteose é o verdadeiro carnaval. Não tem jurado na avenida e o único compromisso é com alegria. Hoje, as 10 escolas do Grupo Especial estão voltando ao Sambódromo de São Paulo para a despedida da folia. Já passaram por aqui a Mocidade Alegre, a Imperador do Ipiranga e agora é a Rosas de Ouro que se prepara. Já está fazendo aí o comecinho do desfile, o último desfile desse carnaval. Preocupação com a nota? Só amanhã na apuração que vai revelar as campeãs do Carnaval de São Paulo. Graziela Azevedo, São Paulo. O Carnaval do Rio já tem uma vencedora, o que não significa que amanhã ela seja consagrada mesmo a campeã oficial do desfile. A Portela fez as pazes com ela mesma, trouxe de volta grandes nomes como Paulinho da Viola, e já garantiu uma primeira vitória, o Estandarte de Ouro, o grande prêmio do jornal O Globo. A Portela tem muitas histórias. Foi campeã em 21 carnavais. Para alguns estudiosos do samba, a Escola de Madureira foi a pioneira em muitas coisas. Botou na avenida as alegorias, a comissão de frente uniformizada e os destaques. Também foi a primeira a usar o reco-reco. A Portela também foi a única escola a ganhar o carnaval 7 anos seguidos. E foi a única também a tirar nota 10 em todos os quesitos. Neste carnaval, a Azul e Branco ganhou o Estandarte de Ouro de melhor escola. O enredo Gosto que me enrosco lembrou os antigos carnavais. O Corso, o Zé Pereira, o bonde lotado de foliões. A Portela nasceu aqui em Madureira, no subúrbio, em 1926. Esse ano, a escola levou para a avenida antigos portelenses, como Paulinho da Viola, a passista Nega Pelé, além de componentes da velha guarda, que não desfilavam há mais de 20 anos. Eles certamente contribuíram para a empolgação da Azul e Branco na Marquês de Sapucaí. E o samba não para na quadra da escola. É a esperança de conquistar o campeonato. Um título que a Portela não ganha há 11 anos. O coração realmente fica pulsando muito forte, como pulsou na avenida, né? Uma boa noite para você e até amanhã. Rede Globo Minas. Assista agora Campeões de Bilheteria com o filme Atração Fatal. Jornal da Globo. Oferecimento Minas Casa. O shopping do lar com lojas de fábrica. Quantas corridas e às vezes quantos campeonatos já foram perdidos por causa de pequenos erros ou pelo que a gente chama de azar de piloto. A história da Fórmula 1 conta dezenas de casos, mas um famoso trapalhão que todo mundo conhece é Nigel Mansell. Fora os erros, que não foram poucos, Mansell já perdeu corrida que nem dá para acreditar. Em 87, na Hungria, Mansell era líder, mas nas últimas voltas saiu a porca que segura a roda. Azar de Mansell, sorte do câmera que pegou o pequeno parafuso rodando pela pista. Outro dia pesado para o Leão foi o do Grande Prêmio de Portugal em 91. Mansell brigava com Senna pelo título e estava ganhando a corrida. Mas na hora do pit stop, quando ele já ia saindo, uma roda mal fixada caiu. Ali mesmo, dentro do carro, ele chorou o campeonato perdido. Fórmula 1 95. Oferecimento Rainha System. Maionese Arisco. Ruffles. Skol. E Ford.
Globo e você. Tudo a ver. Maravilha! Você ficou tão... esplêndida! Uma aparição linda! Está promovida a capitão. Dispensados! Eu quero examinar o meu novo capitão para ter certeza de que ele está... Dispensados! Então, você escolheu o uniforme da Guarda Imperial como o mais indisciplinado bando de camponeses que eu já vi. Porém leal ao Granduque. E você aguenta o castigo?